sois digníssima de todos louvores, porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam aí 6 talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estimadas religiosas, queridos irmãos consagrados, leigos, especialmente os consagrados da comunidade Elohim e seu fundador Júlio César, queridos consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, amados irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais. Nós corremos o risco de viver a fé como um sentimento. Nós corremos a tentação de nos depararmos com a fé realizada em nossa vida e concreta apenas como algo que nos faz, quem sabe, sentir bem, que nos faz até às vezes chorar na igreja quando escutamos um louvor, quando escutamos uma música. Porém, amados irmãos e irmãs, a fé não pode jamais ser vivida por nós como um sentimento. Não pode jamais ser assemelhada como um sentimento bom que nós temos em nossa vida, e não o pode por vários motivos. O primeiro deles,
Se a fé for um sentimento, quando Deus mandar a provação, nós perderemos a fé. A fé é algo muito mais profundo. A fé é o sustentáculo da nossa vida. A fé é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa existência. A fé é um dom de Deus que nos faz ver as coisas de Deus através da sua ótica, nos faz ver o mundo e tudo aquilo que acontece conforme o querer e a vontade de Deus. Neste sentido, amados irmãos e irmãs, eu gostaria que nós meditássemos sobre a fé como Nossa Senhora viveu. Maria, a vencedora da incredulidade pelo dom da fé. E eu escolhi 3 momentos da vida de Nossa Senhora, onde a sua fé estava presente, onde a sua fé demonstrou os seus efeitos. O primeiro é exatamente o contido no Evangelho apenas proclamado. Maria nas bodas de Caná. Ali, sua fé foi serviço. A fé, amados irmãos, ela nos leva ao encontro pessoal com Cristo, que nos faz servir o outro, que nos faz estar atento às necessidades do outro para socorrê-los. Maria estava atenta naquela festa, não apenas às coisas secundárias, não apenas às coisas acessórias. Maria estava atenta naquela festa às necessidades daquelas pessoas. E por isso ela foi capaz de ver quando o vinho acabou. E por isso ela foi capaz de observar que naquela festa estava faltando a alegria. O vinho, nas Sagradas Escrituras, ele é símbolo de alegria. Ele é símbolo da alegria do povo que reconhece Deus no seu caminho. Esta leitura que acabamos de ouvir nos fala que as pessoas tinham esquecido a alegria que vem de Deus. E naquele momento, Maria, por sua fé, soube servir. Só existe fé, amados irmãos, quando a fé atinge o verbo servir. Só existe fé quando a nossa fé nos leva a servir os demais. E existem vários modos de servir os outros. O primeiro deles é sim servir o outro enquanto o outro necessita de minha ajuda material, enquanto o outro necessita que eu divida o que eu tenho com ele. Mas existe um outro serviço, o serviço da intercessão. E esse serviço Nossa Senhora continua realizando até hoje e o fará até a consumação dos séculos. Filhos, eles não têm mais vinho. E Jesus Cristo, então, ouvindo o pedido de sua mãe, realiza o milagre. E é por isso que nós estamos aqui, para agradecer quantas vezes Nossa Senhora pediu a Jesus por nós, para agradecer a Mãe de Cristo e Mãe Nossa, quantas vezes ela nos socorreu com a sua intercessão, quantas vezes ela pediu a Jesus, dizendo que na nossa vida faltava o vinho da alegria, o vinho de compreender que Deus caminha conosco, o vinho da fé. O segundo momento, amados irmãos, onde a fé de Nossa Senhora a sustentou, foi sem dúvida aos pés da cruz. Ali ela esperou contra toda esperança. Ali ela pôde ficar de pé, porque sabia, como estava escrito no livro de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu irei contemplá-lo, eu mesmo e não outro, estes meus olhos contemplarão. Ela, aos pés da cruz,
tinha todos os motivos para não crer. Imaginemos que na anunciação do anjo, o anjo disse a Nossa Senhora: "E ele será grande." E ela estava tendo diante dos olhos o seu filho reduzido a nada. Tão reduzido estava, diz o profeta, que já não parecia um homem, mas um verbo. Ela tinha escutado do anjo Gabriel: "E o seu reino não terá fim." E agora ele emitia da cruz o seu último suspiro. E a única coisa que lembrava o seu reinado era uma coroa, não de pedras preciosas e ouro, mas uma coroa de espinhos, traçada e colocada sobre a cabeça de Jesus, enquanto os soldados se burlavam dele. Ele será grande e o seu reino não terá fim. Ele reinará sobre os descendentes da casa de Davi. E ela, aos pés da cruz, via os descendentes da casa de Davi, dizendo: "Não temos outro rei senão César. Crucifica-o, crucifica-o. A este não, preferimos Barrabás." E naquele momento, enquanto humanamente a Virgem Maria não tinha sequer nenhum motivo para continuar crendo e esperando, ela acreditou, porque ela sabia que quem prometeu era capaz de cumprir. Em último lugar, amados irmãos e irmãs, a fé de Nossa Senhora se torna perseverança. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que após a ressurreição de Jesus, após sua ascensão, ela perseverou unânime com os apóstolos em oração. A fé, ela nos leva a perseverar. A fé leva-nos a compreender, sim, as agruras do mundo e suas dificuldades, mas nos leva além de tudo e, antes de mais nada, nos leva a permanecer fiéis. Fiéis na oração, fiéis na promessa que Deus nos fez, fiéis aguardando o envio do Espírito Santo. Amados irmãos, também nós hoje, se quisermos verdadeiramente ser devotos de Nossa Senhora, não nos basta sair em procissão pelas ruas de nossa cidade. Não nos basta realizar umas ou outras práticas. Se de fato quisermos ser, e nós queremos, devotos de Nossa Senhora, devemos viver a fé na radicalidade com que ela viveu. A fé que foi serviço. Quantas pessoas precisam de nós? Quantas pessoas precisam da nossa oração, da nossa intercessão? Quantas pessoas precisam que nós sejamos sirineus a carregar com elas as suas cruzes? Se nós quisermos e nós queremos ser devotos de Nossa Senhora, nós devemos, pela fé, ser capazes de permanecer de pé diante das cruzes da vida. Cruzes grandes ou pequenas, mas sempre cruzes doloridas e pesadas, que nos acabrunham sob o seu peso, mas que pela fé nos faz compreender que por ela encontraremos a salvação e a vida, que por ela encontraremos o Cristo crucificado e ressuscitado, que com sua morte destruiu a morte e abriu-nos a possibilidade da vida. E por último, amados irmãos, se quisermos ser verdadeiros devotos de Nossa Senhora, nós devemos saber perseverar, como ela perseverou na oração. E o Santo Terço, meus irmãos, o Santo Terço é exemplo desta oração perseverante.
Não oração repetitiva, mas oração perseverante, onde meditamos os mistérios centrais da nossa fé e aprendemos com ele a ler a realidade que nos circunda sob a ótica de Deus. E esta ótica de Deus nos faz então ver tudo aquilo que nos acontece como coisas e eventos salvadores, coisas e eventos salvíficos. E assim, entrando na dinâmica do reino de Deus, perseverantes na oração, receberemos o dom do Espírito Santo, que faz todas as coisas agradáveis a Deus. Rezemos a Nossa Senhora por nossa paróquia, rezemos a Nossa Senhora por nossas famílias, rezemos a Nossa Senhora por nossa igreja, rezemos pela paz do mundo, mas sobretudo, não nos esqueçamos de rezar pedindo que ela transforme o nosso coração e nos faça ter um coração semelhante ao seu, um coração capaz de servir em todas as ocasiões, um coração capaz de ficar em pé diante das cruzes e um coração perseverante, porque quem perseverar até o fim será salvo. Amém. Cantando, ofereçamos ao Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida, o que somos